né, irmãos? Então, muitas das vezes a gente queremos buscar a perfeição no pastor, porque o pastor ele é o espelho, mas também, irmãos, ele tem a sua fraqueza, ele tem o seu momento de alegria, um momento de tristeza, de desânimo, porque o desânimo ele vem para todos. Mas, irmãos, está sempre aqui. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, que tem um tanto zelo, tem batalhado aqui por esta igreja, haja vista, estamos aqui, está aqui essa igreja que, com muita batalha, conheço a igreja desde o início, apesar de não estarmos aqui desde o início, de quando começou, nós conhecemos a história da igreja aqui de Arcolinda, quando estava ali na Rua Ceresópolis, e hoje, graças a Deus, uma igreja abençoada, com obreiros abençoados, com irmãos abençoados, né, irmãos desejosos, né, e aqui está essa grande obra que, primeiramente, Deus, né, nos concedeu, e também o esforço de empenho de cada irmão, inclusive do nosso pastor, que com zelo, né, tem pelejado por essa igreja. Deus abençoe a vida do nosso pastor, em nome de Jesus. Eu quero aqui, irmãos, voltar ao texto, no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 7, a qual, inclusive, foi até no dia que o pastor estava mencionando aqui, ensinando de quinta-feira, e ele mencionou esse texto, se não me falha a memória, 2 quinta-feiras atrás. Ele falou desse versículo e eu estava ali, sentado no meu cantinho ali, Deus colocou no meu coração e ardeu fortemente. Eu falei, quando eu tiver a oportunidade eu vou falar. E hoje foi o dia da oportunidade, né, irmãos, que estamos aqui. Também não era o nosso dia de estar na escala, mas hoje foi nos concedida a oportunidade de estarmos aqui. Então, irmãos, e também hoje aconteceu alguns fatos engraçados até em casa, né, irmãos, que a nossa pequenininha ali, a Thalia, fechou a porta do quarto e com ela lá dentro, e aí eu falei, meu Deus do céu, e na hora da gente vir para o culto, aí eu falei, Jesus amado, e agora? E aí a chave não queria sair, do jeito que eu, lá de dentro eu falei, agora vai ter que usar a marreta aqui, né? Aí a gente foi com um jeitinho ali, conseguiu ir com a chave para fora, e a Selma tinha guardado a outra chave, mas a gente voltava, ela não entrava no virar. Falei, meu Deus, agora eu vou pregar, você vai ficar aí, eu vou para a igreja, daqui a pouco, mas Deus nos deu sabedoria e conseguimos tirar ali, e a Selma ali ficou desesperada já, porque está ali dentro do quarto sozinho, mas graças a Deus, Deus deu graça, estamos aqui em nome de Jesus. Ele tem cuidado de nós. Então, irmãos, por isso somos gratos ao nosso Deus. E olhando aqui para esse texto, eu quero voltar lá no início. Talvez alguns irmãos vão perguntar, mas o que tem a ver com o texto? Vocês vão entender. Nós vemos, irmãos, que desde a criação, Deus sempre Ele cuidou e cuida de todos e de tudo. E desde o princípio, irmãos, quando Deus Ele criou os céus e a terra, Deus criou nos mínimos detalhes. Quando Deus ali começa a criação, nós vemos ali que Deus começa a criar o sol, a lua, a noite, os animais, os frutos, os alimentos, o homem e a mulher. Lembrando que foi macho e fêmea que os criou. Deixar bem claro para a igreja, macho e fêmea os criou. Tudo pensando na humanidade, pensando no bem-estar, no melhor para a humanidade, para que o homem vivesse em plenamente comunhão com Ele. Haja vista, nós vemos que Deus, toda tarde, Ele vinha e falava com Adão, louvado seja o Senhor. Olha a comunhão, olha o quão, aleluia, louvado seja Deus, a comunhão tinha Adão com Deus ali naquele jardim. Todas as tardes, o Senhor ali raiava com a sua voz para falar com Adão. Ou seja, Deus sempre quis ter a comunhão entre Deus e o homem e Deus. Porém, irmãos, nós vemos Deus até mesmo dizendo no livro de Gênesis, ainda nós vemos ali no capítulo 11, irmãos, depois vão lendo para a gente ganhar tempo. Nós vemos ali que Deus Ele diz para a terra produza, e a Bíblia diz que a terra produziu, e até hoje está produzindo. Se você ver aí qualquer lugar no espaço, se você cavar, plantar uma coisa, vai produzir algo ali. Porque, irmãos, Deus falou, produza, e a terra continua produzindo. E nós, irmãos,
de ouvir, de sermos sensíveis à voz de Deus. Deus, aleluia, louvado seja Deus, Ele deixou a sua palavra para nós obedecermos, e nós temos uma dificuldade de obedecermos a palavra de Deus. Haja vista, nós vemos ali, quando Adão e Eva, Deus diz para eles: olha, vocês têm de tudo aqui, pode pegar de tudo, menos daquele fruto. Irmãos, e ali nós vemos que aonde que Eva foi ali procurar, aonde Deus tinha dito e determinado: não pegue daquele fruto. Já aí, irmãos, o princípio da desobediência. Deus falou para a terra: produza, e a terra produziu, está produzindo até hoje. Deus falou para o homem: não pegue daquele fruto, e ali o homem não resistiu ali, irmãos, à astuta do inimigo, e ali pegou e desobedeceu a Deus. Então, irmãos, o homem se distancia de Deus quando Deus, Ele sempre quis estar ao nosso lado, cuidando desde a sua criação. Ele se preocupou com tudo, como eu já falei logo no início, com a lua, com o sol, com a noite, com o dia, com o fruto, com o alimento. Cuidou, aleluia, louvado seja Deus, com o homem, criou a mulher, porque o homem estava ali sozinho e Deus não viu, achou que não era bom que o homem vivesse só, e preparou ali uma tesoura para estar ambos ao lado um do outro. E ali nós vemos, irmãos, o cuidado de Deus desde a criação. E nós vemos, amados irmãos, que ali Deus havia preparado tudo na terra para ambos, antes de a partir de Adão e Eva, aliás, bem antes de Deus já havia preparado a terra para ambos. Então, antes da criação, antes de criar o homem, Deus tinha preparado a terra. E ali, preparando aquela terra para quê? Somente por nada, não. Vamos colocar o homem e a mulher ali para dominar sobre toda a terra. E ali, irmãos, nós vemos o cuidado de Deus para com esses servos do Senhor. Porém, amados irmãos, vem a grande dificuldade de obedecermos, de estarmos no centro da vontade do Senhor, de estarmos ali buscando a presença do Senhor. Deus, todavia, com as suas mãos estendidas, preparando, aleluia, o pão de cada dia, preparando o alimento, preparando o emprego, preparando, aleluia, louvado seja Deus, a bênção, a vitória, a cura, o milagre. E muitas das vezes, irmãos, nós não retribuímos aquilo, aleluia, que Deus tem feito desde o princípio. Deus, todavia, Ele sempre quis a comunhão com o homem. Porém, irmãos, nós, principalmente nos dias de hoje, precisamos buscar a comunhão, uma vida de fidelidade diante do nosso Deus, diante de Deus, de estarmos nos aproximando. Mas nós vemos cada dia, é bem verdade que a palavra do Senhor diz, irmãos, que porventura quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra. Mas, irmãos, aleluia, o Senhor já tem nos alertado, desde o princípio, o Senhor Jesus já até mesmo tem nos alertado. Então, irmãos, temos que estarmos na luta, perseverante, aleluia, louvado seja Deus, porque Deus, Ele sempre cuidou de nós. Então, irmãos, a maior, aleluia, louvado seja Deus, o maior, irmão, privilégio é estarmos na comunhão com o nosso Deus. Então, nós, irmãos, que devemos buscar a presença do Senhor, não Deus nos chamar a atenção para estarmos em comunhão com Ele, porque Ele já tem feito tudo por nós. E então, nós, sabendo disso, sabendo que, aleluia, vai vir tempos difíceis, tempos trabalhosos, principalmente na preeminência da sua volta. Vemos aí, irmãos, que Cristo Ele está à porta, e nós vemos muitos se apostatando, aleluia, deixando, seguindo de qualquer maneira, de qualquer forma, na casa do Senhor. E Deus, desde o início, como eu já disse, Ele sempre quis a comunhão com o homem, Ele sempre quis o bem-estar do homem, Ele sempre quis que nós estivéssemos num relacionamento íntegro, fiel, aleluia, louvado seja Deus, porque tudo nós tínhamos aqui nesta terra, irmãos, era para nós vivermos aqui nesta terra, desfrutando daquilo que Deus, aleluia, preparou para a humanidade. Porém, irmãos, nós, aleluia, nos distanciamos, e nesta noite eu quero dizer para você que hoje é noite de nós buscarmos a comunhão com o nosso Deus, rever os nossos conceitos,
Senhor, aleluia, desde o princípio Deus tem cuidado não só de você, mas como de toda a humanidade, para que eu e você vivéssemos, aleluia, uma vida de fidedigna, uma vida abençoada, louvado seja Deus na sua presença. E porque irmãos, que não estamos vivendo, aleluia, louvado seja Deus, porque irmãos, que muitos estão distanciando, porque começa a desobedecer a voz do Senhor nosso Deus, começa a desobedecer o querer do Senhor. Irmãos, aqui até mesmo o nosso irmão orando aqui falou: Deus, que o Senhor venha usar o preletor desta noite para falar aquilo, aleluia, louvado seja Deus, que o Senhor quer para a nossa vida, não o que queremos ouvir. E hoje, até mesmo ontem, o pastor esteve lá no Valo Velho, ontem o pregador falou: nós estamos vivendo uma época em que hoje você não pode pregar mais a palavra de Deus, tem que pregar aquilo que o povo gosta, é chave, é casa, é só coisa terrena, irmãos. E isso tudo aqui vai ficar, vai se passar. Devemos se preocupar sim, aleluia, louvado seja Deus, mas isso não é o principal. O principal é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Foi isso que Jesus tem nos ensinado: buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque essas coisas vão se passar. É bom, irmão, ter uma boa casa, um bom carro, é bom, irmãos, ter um bom sapato, um bom terno, é bom, irmãos, se vestir bem, é bom, louvado seja Deus. Mas, irmãos, não é importante, aleluia, isso não é importante, porque, irmãos, como eu já disse, Deus, aleluia, a própria palavra de Deus diz: Deus tem cuidado de vós. Mateus 6, nós vemos lá, aleluia, louvado seja Deus, o Senhor deixa bem claro, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor, Ele tem preparado tudo, não se preocupe com o seu vestido, com o seu calçado, aleluia, louvado seja Deus, onde as coisas aqui, irmão, elas se gastam, onde o ladrão mina, rouba, mas antes se preocupar com as coisas que são de cima, porque lá em cima, irmão, ninguém rouba, ninguém toma de você, ninguém vai pegar de você, porque é seu, aleluia, louvado seja Deus. Deus tem preparado para mim, para você, aleluia, louvado seja Deus, o céu, a coroa de vitória, a coroa de justiça, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, não vamos fraquejar, porque desde o princípio Deus tem cuidado do seu povo e da sua igreja, para dizer, da humanidade. Porém, Ele quer a nossa comunhão. Da mesma forma que Deus preparou, que Deus criou o homem para viver em comunhão com Ele, também devemos, irmãos, nos preocupar em estar em comunhão com Ele. Aleluia. Às vezes vemos as vidas por aí afora, irmãos, despreocupadas, desapercebidas. Às vezes o pregador está mencionando, pregando a palavra do Senhor, e aí a pessoa está lá no banco, rebatendo, remoendo, louvado seja Deus. Até mesmo o pregador ontem falou, parece que está criando um comichão no ouvido, não aceita, porque está vivendo no natural, não está olhando com os olhos espirituais. Mas quando você começa a olhar com os olhos espirituais, você vai alugar o Espírito Santo, aí o Espírito Santo começa a falar no seu coração: não vai por esse caminho, você verdadeiramente, Senhor, eu vou endireitar minha vida, e começa verdadeiramente a endireitar, não viver de aparência, aleluia, aparentar somente aqui dentro é fácil, não, mas é lá fora, nós temos que brilhar, é lá fora, as pessoas têm que enxergar Cristo na nossa vida lá fora, aleluia, louvado seja Deus, na escola, no trabalho, as pessoas, irmãos, têm que enxergar, nós somos a luz do Evangelho, aleluia, louvado seja Deus, nós somos, irmãos, os filhos da luz, louvado seja o nome do Senhor, e as pessoas têm que ver Cristo na nossa vida, louvado seja Deus. Não é ser melhor do que ninguém, não é querer ser mais santo do que ninguém, não, é você andar pela palavra, louvado seja Deus. Você andando pela palavra de Deus, as pessoas vão enxergar que você é diferente. Não precisa você querer se aparecer, ou querer você ficar ali toda hora falando de Cristo, não, você só pelo seu andar, pelo seu falar, pelo seu comportamento, as pessoas vão ver Cristo na sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Ainda, irmãos, no livro de Gênesis capítulo 8, já após ali a queda do homem, nós vemos o versículo dizendo assim, 8:22: enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, verão, inverno,
noite não cessarão. Depois aqui do pecado de Adão e Eva vem o dilúvio. E aí Deus faz uma promessa para Noé ali, pós-dilúvio, quando ele sai da arca. Ele fala no livro de Gênesis capítulo 8, versículo 22, a qual eu li. E Deus estabelece ali que enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não vai cessar. Então, irmãos, é uma promessa de Deus. Deus, ele prometeu ali, enquanto essa terra que durar, irmãos, vamos ter alimento, vai ter frio, vai ter calor, vai ter inverno, vai ter verão, vai ter o dia, vai ter a noite, e não cessarão. Quanto mais, irmãos, a nós, aleluia, para aqueles que estamos tão preocupados, muitas das vezes aflitos, aleluia, com as coisas que sobrevêm sobre a nossa vida, e estamos, irmãos, por aí pregando um evangelho fácil, um evangelho que não tem cruz, um evangelho que não tem renúncia, um evangelho, irmãos, aleluia, louvado seja Deus, que você pode vir da maneira que você está e ficar do jeito que você está. Não, aleluia, o evangelho, irmãos, ele traz mudança na vida do homem, o evangelho, ele traz mudança na vida da mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui, irmãos, louvado seja Deus, que depois do pecado Adão veio de novo para destruir aqui a humanidade. Nós vemos que Deus criou tudo, parece ter até meio contraditório, né, irmãos, mas Deus criou tudo, e depois nós vemos Deus destruir tudo. Por quê, irmãos? Porque estava no coração de Deus? Não, mas foi por causa do que, irmãos, da desobediência, a corrupção, a imoralidade varreu aquela cidade, aquele povo naquela época, a qual chegou às narinas do Senhor, e o Senhor abandonou e falou: Noé, aleluia, prepara a arca. E Noé começou a preparar a arca. Da mesma forma, estamos vivendo, irmãos, que o Senhor Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, seria nos nossos dias. Estamos vivendo esses dias, estamos vivendo um período, irmãos, em que estamos pregando a Cristo, falando de Cristo, falando que Jesus é o caminho, Jesus é a vida, Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. É de Deus. E aí, irmãos, nós vemos que aqui nós vemos o trabalhar no Senhor, que é a mesma gente falando que Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma, as pessoas não ouvem, não querem comunhão com o Senhor. Então, nós vemos que Deus prepara ali a arca e leva a sua família e destrói toda aquela humanidade, por causa do pecado, por causa da imoralidade. O povo se esqueceram do propósito que foram criados para adorar a Deus, foram criados para magnificar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. E ali veio o dilúvio e destruiu, mas ainda ficou ali o remanescente, Noé e a sua família. Dali surgiram, irmãos, aleluia, outras nações. Mais à frente, irmãos, vamos à frente, porque a hora já está indo. Nós vemos ainda no livro de Êxodo, capítulo 2, narrando a história de Moisés, a qual foi até falada aqui nesta noite. Moisés, irmãos, desde o seu nascimento até a sua morte, o Senhor sempre cuidou, aleluia, dos mínimos detalhes. Nós vemos que desde o seu início, do seu nascimento, nós vemos ali, irmãos, que Moisés, a sua mãe ali, o seu pai, passaram uma dificuldade muito grande, a qual saiu do rei para que matasse todos os meninos ali que estavam se amamentando. Moisés era um, o pastor aqui já acabou de mencionar, mas Deus é tão grande, tão poderoso, irmãos. Quando Deus ele tem um propósito, aleluia, ele realiza e confirma, irmãos. Aleluia, ele nasceu para um propósito de Deus. Louvado seja Deus. Você nasceu, irmão, para um propósito de Deus. Eu não sei qual é o propósito que Deus vai realizar na sua vida, mas você nasceu para, aleluia, o propósito de Deus. Louvado seja Deus. O propósito ali na vida de Moisés era para que ele ali resgatasse o povo ali do Egito e levasse para uma terra que emana leite e mel. E nós vemos Deus cuidando dele desde o nascimento.
nascimento. Eu não vou entrar aqui no detalhe, irmãos, porque senão perderíamos muito tempo. Mas ali, desde o seu nascimento, correu o perigo de morte. Ali Deus preparou ali a própria mãe para cuidar dele ali. Ela colocou ele no rio e falou: vamos ver o que vai acontecer. Aleluia. E ali nós vemos, irmãos, que foi ali que quem pegou foi a filha ali do rei do Egito. E ali nós vemos, aleluia, o cuidado de Deus. Dali veio uma conhecida ali e falou: olha, nós vemos ali, tem uma mãe ali que ela teve filho, traz ela para cuidar. Quem que era? A mãe de Moisés, irmãos. Então nós vemos ali o cuidado de Deus. Quando Deus, irmãos, ele tem um propósito na sua vida, aleluia, ele realiza, ele confirma. Louvado seja Deus. Então, irmão, não se desespere, fica na brecha, aleluia, vigiando em todo tempo, aleluia, se colocando à disposição de Deus, pois Deus, ele tem cuidado de vós, ele tem cuidado nos mínimos detalhes. Aquilo às vezes que aos seus olhos, muitas das vezes você fala: não, mas eu não tenho capacidade, eu não posso, não é para mim. Mas Deus, irmãos, o que tem Deus para a sua vida, aleluia, louvado seja Deus, homem nenhum tira, homem nenhum pode impedir, aleluia. Se foi Deus que prometeu, se foi Deus que entregou, se foi Deus que falou, Deus, ele vai realizar, ele vai cuidar nos mínimos detalhes. Louvado seja Deus. Haja vista, nós vemos ali que Moisés, ele leva o povo até a entrada. Ele só não entrou porque os irmãos bem sabem, porque ele ali feriu a rocha, ele desobedeceu a voz do Senhor. Era para ele tocar na rocha, ele feriu. Louvado seja Deus. Mas Deus, pela sua misericórdia, ainda concedeu a oportunidade para que ele visse a terra. Olha, você só vai ver, você não vai entrar, mas você vai ver. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, que possamos ficar debaixo da brecha do Senhor, debaixo da orientação divina, para não sairmos, irmãos, aleluia, louvado seja Deus, da direção do Senhor e trilharmos por caminhos que venham nos agradar, nos distanciar do Senhor. Então, ainda, irmãos, no livro de Josué, nós vemos também o cuidado de Deus, onde narra a história de Josué ali, capítulo 24. Nós vemos ali o cuidado de Deus. Haja vista já ali com Moisés, o Senhor cuidando de Moisés e também do povo. Aqui nós vemos Deus cuidando do povo ali de Israel e também da família de Josué. Nós vemos, irmãos, que mais uma vez aqui, nós vemos que os pais todos já tinham perecido, agora estavam os filhos. E ali Deus mostrou para os filhos de Israel, ali naquele momento, que eles também passariam ao Rio Jordão a seco. E ali, irmãos, nós vemos que eles passaram pelo Rio Jordão a seco, juntamente com Josué. Nós vemos também na grande batalha ali em Jericó, aonde os muralhos, aquela grande fortaleza que estava ali, que era temida, mas, irmãos, estrategicamente ali ninguém poderia entrar. Mas quando Deus, aleluia, louvado seja Deus, tem um propósito a realizar, não há uma muralha, não há impedimento algum que fique de pé. E ali, aleluia, louvado seja Deus, para que o nome do Senhor fosse glorificado, Deus colocou aquela muralha aos pés. Louvado seja o nome do Senhor. E o povo de Israel saiu vitorioso, e o nome do nosso Deus, aleluia, glorificado. Então, amados irmãos, no versículo 15 do capítulo 24 de Josué, nós vemos Josué chamando o povo a se decidir: servir a Deus ou a Baal, ou os ídolos, ou os deuses além do rio, que era daquela época. Porém, ele já tinha decidido: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, amados irmãos, hoje é o dia da sua decisão, de você tomar uma decisão na sua vida, um propósito. Você nasceu, como eu já disse, para um propósito aqui. Deus, aleluia, tem um propósito na sua vida. Então se decida, coloque-se na brecha, volte para a direção, volte, aleluia, a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, a obedecer o eu de
Deus, não o seu eu. Muitas das vezes queremos, aleluia, fazer o nosso eu prevalecer. Eu não quero, não é para mim, aleluia. Mas irmãos, quando nós entregamos, amém, entregamos a nossa vida, se eu entrego, está nas mãos de Deus. Eu já não vivo, principal, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, amados irmãos, você não anda mais em você entregou a sua vida a Jesus. Então, se você entregou a sua vida a Jesus, é Ele que vai direcionar, é Ele que vai, e às vezes você vai, Senhor, eu queria por esse caminho aqui é tão bom, aos nossos olhos, irmãos, aleluia, tem um caminho que é maravilhoso, mas Deus está vendo lá na frente, e se você seguir esse caminho, a queda vai ser grande. Louvado seja Deus, e Deus quer você naquele caminho espinhoso, mas Senhor, aqui, esse caminho aqui é espinhoso, é área do Senhor, a porta é estreita mesmo, o caminho é estreito, é espinhoso, é esse o caminho que Jesus tem ensinado à sua igreja desde o princípio. Aleluia, que o caminho é estreito, que a porta é estreita, mas é esse que vai conduzir você ao céu. Louvado seja o nome do Senhor. A porta larga tem a facilidade, aleluia, louvado seja Deus. Quem sabe que tem um tapete, aleluia, vermelho para você passar, mas chega lá no fim, é destruição, aleluia. Chega lá no fim, você não vai ter paz, você vai só ter agonia, aleluia. Mas pelo caminho estreito, árduo, difícil, mas Jesus está com você, te dando força, cuidando de você, cuidando da sua família. Louvado seja Deus, e certamente no final você vai ter a vida eterna com Cristo Jesus. Aleluia. Ainda, irmãos, em João capítulo 17, nós vemos Jesus, aleluia, a oração de Jesus pelos seus discípulos, a preocupação de Jesus com os seus discípulos. Jesus, em todo o seu ministério, ensinando os discípulos, ensinando a eles e dizendo a eles que ele ia ficar aqui para essa grande missão. E essa grande missão chegou até nós. Nós hoje, aleluia, que devemos anunciar o Evangelho, pregar, irmãos, aleluia, aqui em cima para cristão é maravilhoso, mas irmãos, temos que pregar lá fora, para os perdidos, para aqueles que não têm Jesus, para aqueles que estão sem esperança de vida, para aqueles que estão seguindo caminhos tortuosos, caminhos que vão, aleluia, levar à perdição. Louvado seja Deus. Então, amados irmãos, que possamos, aleluia, louvado seja Deus, se atentar aqui, irmãos, à oração de Jesus. Nós vemos, irmão, no versículo 15, aleluia, não peço que tire do mundo, mas que os livre do mal. Versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós vemos, irmãos, que muitos, aleluia, buscam alguns recursos, buscam alguns apetrechos para querer receber um evangelho fácil, como eu já falei. Mas, irmãos, devemos nos santificar na verdade, buscando a palavra que é a verdade. Não, aleluia, mas eu vi lá na internet um pastor dizendo assim. Às vezes nós vemos aqui um pastor com todo cuidado, com todo carinho, vai ali na sua casa, dobra o seu joelho, ora, pede uma palavra, pede ali uma palavra de Deus para transmitir à igreja. E às vezes o pastor aqui ensina, vai lá, às vezes vai até mesmo na casa da pessoa, ensina e a pessoa não está perto. Aí vem um que você nem sabe quem é, lá na internet fala, olha, faça assim, assim, assado. A pessoa, eita, eu vou obedecer. E o pastor que está aqui, orando, jejuando, consagrando a sua vida, dedicando, que você sabe quem ele é, sabe a vida dele, conhece a vida dele, não quer dar ouvido à palavra da verdade. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus, ele bem disse mesmo que um profeta na sua casa não tem honra, mas irmãos, a verdade é a palavra do Senhor. Aleluia, ouça aquilo, ainda que seja mais simples, ainda que seja como o irmão Clodoaldo, pode não ter uma boa oratória, não falar corretamente, não obedecer, aleluia, ou até mesmo traquejar, ou alguma coisa do gênero, mas irmãos, está na sua simplicidade, falando com amor, com carinho, com toda, aleluia, louvado seja Deus, reverência à palavra do Senhor. Da mesma forma, qualquer outro irmão aqui vem, ora, busca de Deus para trazer uma palavra, ainda que seja simples, ainda que não tenha tanta elegância,
coração fervendo em temor e tremor na presença do Senhor. Está oferecendo aquilo que Deus tem mandado à sua igreja, aleluia, aquilo que Deus tem trazido, porque da mesma forma, aleluia, que nós transmitimos a palavra, Deus fala conosco também, Deus nos corrige, Deus nos orienta. Então, amados irmãos, que possamos estar atentos e nos buscar a santificar na verdade e na palavra do Senhor, que é a verdade. Ainda nós vemos, há 2000 anos atrás, aleluia, Jesus dizendo: eu não rogo somente por estes, os seus discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Há 2000 anos atrás, Jesus orou por mim e por você. Aleluia. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, aleluia, pela sua palavra hão de crer em mim. O cuidado do Senhor, há 2000 anos atrás, Ele clamou pela sua igreja, Ele clamou, aleluia, por nós, irmãos, pois estávamos, aleluia, desraigados, estávamos andando por caminhos tortuosos, mas graças a Deus que pela sua palavra nós cremos nele. Ele orou por nós lá atrás e hoje nós estamos aqui para glorificar a Deus. Sabe por quê? Porque desde o princípio Deus tem cuidado do seu povo, Deus tem cuidado da sua igreja, Deus tem cuidado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de cada um de nós, amados irmãos. Para concluirmos aqui, irmãos, aleluia, nós vemos aqui, voltamos ao texto, aleluia, que quando Pedro escreve esta carta, a igreja estava em extrema perseguição, aproximadamente no ano 60 a 63 depois de Cristo. Nós vemos que havia uma veemente perseguição. Por isso Paulo, aqui no capítulo 5, ele relata aos presbíteros da igreja, a qual ele também se coloca como presbítero. Ele fala acerca dos deveres dos anciãos e dos jovens, a humildade e a vigilância. Então, amados irmãos, em grande veemência a perseguição, ele anima ao povo, dizendo para o povo lançar a sua ansiedade sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. E ainda diz o versículo 8: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Olhem, amados irmãos, no versículo 9, só para a gente concluir aqui: a qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, amados irmãos, dificuldade, luta, batalha, desânimo vai vir sobre todos nós. Não adianta, irmãos, queremos pregar o evangelho de flores sem mostrar os espinhos. Não adianta queremos, irmãos, dizer para os irmãos que o reino de Deus aqui nesta terra vai ser com só flores. Não, é luta, é perseguição, é batalha. Estamos aqui numa batalha. Nós vemos Pedro, aleluia, louvado seja Deus, aqui segundo os historiadores, no ano 60 a 63 ele escreve essa carta e ele diz aos irmãos: olha, o diabo, vosso adversário, ele anda ao redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Imagine, irmão, nos dias de hoje, aonde a internet, aonde vivemos a época do iFood, como diz nosso irmão, geração do iFood. Nós vemos, irmãos, aleluia, nós vemos a informação chegando de forma rápida aos jovens, tragando os jovens, aleluia, louvado seja Deus. Então, amados irmãos, o adversário, ele anda ainda, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, irmãos, é motivo, é momento de nós buscarmos a comunhão com o Senhor, porque desde o princípio Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado da sua igreja. Agora, irmãos, também precisamos buscar, aleluia, o nosso Deus, o cuidado de estarmos na presença do Senhor, de entregarmos a nossa vida, de renunciar ao nosso eu e de, aleluia, direcionar a nossa vida diante do nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a igreja, em nome do Senhor Jesus. Eu peço a igreja se colocar de pé, em nome de Jesus. Abençoe.